mais um Pode Mãe no ar. Qual é a temática deste episódio? É um tema sério, é um tema profundo, todo mundo precisa dialogar, todo mundo precisa conversar. Estamos em setembro, setembro amarelo, é o dia 10, exatamente dia 10 de setembro, é o dia do combate ao suicídio. Mas o setembro é amarelo porque eu acho que a gente tem que conscientizar setembro, outubro, novembro, todos os meses do ano. É um assunto bem sério, é um assunto que realmente a gente precisa conversar para dar a mão e ajudar as pessoas. Então, assim, eu trouxe aqui uma convidada, né, especial, porque ela vai contar, ela vai relatar a história dela. Mas antes a gente vai agradecer nosso patrocinador. Gente, lá no site da toymania.com.br vocês encontram mais de 2.000 brinquedos e falta só, quanto? Um mês? Nem um mês para o Dia das Crianças. Então, são muitos brinquedos para os seus filhos, para os seus sobrinhos. Então, vão lá, que vocês têm aqui um código especial de R$15 a cada R$100 em compra, que chama POD, P-O-D, 15 numeral. Então, R$15 a cada R$100 em compra. Ele é ilimitado. Utilizem, porque agora é a hora, né, da utilização desse cupom. Tá chegando o Dia das Crianças. É filho, é sobrinho, é amigo, é aniversário, porque, né, tem gente que faz aniversário também, não é só o Dia das Crianças. Não, Beta, Maria Alice está todos os dias pela manhã. Mãe, quantos dias faltam pro Dia das Crianças? Pois é. 50, 40, 35, todos os dias. Não, e aí vocês já conhecem, né, já vê a oportunidade, todas as marcas e brinquedos que tem, já se programa pro Natal também, porque, Passa assim. E o frete é bem baixinho, gente, é pro Brasil todo. E agora vamos voltar, né, à nossa temática. A Roberta vai apresentar aqui agora a nossa convidada. Na verdade, a gente trouxe a Raquel, Raquel Juraski, o nome dela, tá? Ela fez, na verdade, ela tá no segundo livro. Ela vai mostrar ele aqui, oficialmente esse livro na Bienal, isso. No dia 10 mesmo, né, de setembro, na Bienal. Ela já escreveu um outro livro, esse é o segundo, é um livro de autoficção. Então, a gente resolveu trazê-la para ela contar um pouco, né, como foi a vida dela, como foi a história dela, que eu acho que é bem interessante a gente poder dividir. Bem-vinda, Raquel, e muito obrigada aí pelo seu tempo e a sua disposição de falar conosco, né, sobre um assunto tão sério e tão importante. Eu que agradeço. Acho que a gente precisa falar sobre saúde mental o ano todo mesmo. Isso tem que ser uma agenda que precisa ser mais explorada durante todo o ano, porque você não tem só crises de depressão em setembro, você não tem só tentativas de suicídio em setembro. Quem sofre com problemas mentais sofre com isso o ano todo, Sim. Às vezes a vida inteira. E a gente ainda trata como tabu. Então, tem aquela pessoa que você fica sabendo que se suicidou e todo mundo fala baixo, as pessoas evitam comentar, as pessoas evitam falar a palavra, né? É um assunto que ele tá tão escondido, tão encortinado na nossa sociedade que ninguém fala. O fulano tem um problema aí mental, mas ele tá se tratando, ele vai sair dessa. E, às vezes, né, precisa de um pouco de clareza. Ele tem um problema mental, é sério. Ele passou por situações terríveis. Vamos acolher, né, você também tem... E trazer isso como conversa. As pessoas conversarem, de fato, sobre isso. E não ficar só médico falando, psiquiatra falando, a TV falando. Tá, porque na realidade, assim, tem muita gente até que minimiza, né? Porque eu também tenho problema, porque... Veja bem... Nem escuta, né? E na realidade, assim, todo mundo tem problema. Isso é fato. Com certeza. Isso é real. Sim, né? E todo mundo passa por essas oscilações de ficar muito mal por diversos motivos. Você pode ter uma depressão causada pelo fim de um relacionamento, por um luto, por uma mudança de cidade que você
perde seus amigos e fica um pouco sem chão ali um tempo. Doenças, né? Doenças levam à depressão, levam a momentos muito ruins, mentais, assim. E até quando você comentou da questão do mês, que tem o setembro hoje amarelo, né, de conscientização, e aí foi lançado também há um tempo, acho que o Janeiro Branco, né? Sim. Então, que vem aumentando essa questão da conscientização, porque eu acho que até no passado, você falar de uma saúde mental era muito... Muitos não acreditam, e até hoje, Até viu? hoje, Eu sim. converso com pessoas que eu sei que existem alguns problemas, como existe o TDAH, o autismo, etc., que já são adultos, e falam assim, isso é tudo balela, a pessoa é fraca, sabe assim? Sim, fulano teve burnout. A pessoa é fraca, sabe? Não aguentou. Assim, não aguentou. Por que eu aguento? Então, assim, será que você realmente aguenta? Exato. Eu gosto muito dessa fala, assim, eu passei por isso, eu tive isso também, eu não fiquei em depressão, eu não tentei me matar, mas quais outras coisas você deixou de fazer ou você fez que não foram saudáveis para poder aguentar? Porque às vezes você descontou no álcool, Sim. passou esse período de depressão, que era uma depressão e você não se tratou bem, bebendo. Se escondendo Exato. As fugas, elas existem. Todo mundo tem fuga. É o videogame, que você fica horas ali. Cigarro. Maratonar série no fim de semana. Acho que quando a gente tá maratonando série todo fim de semana e deixa de sair, deixa de ver amigos, deixa de dormir pra ficar maratonando série, não vale a pena começar a se questionar, tá, mas por que eu tô vendo tanta série? Eu assisti. Né? Mas rapidinho, só pra não terminar esse assunto, assisti um filme da Netflix essa semana, que o cara é viciado em celular. Não sei se vocês já viram. Não. E ele passa pela terapia pesadelo. do celular. E aí, quando você começa a olhar dentro do processo dele, o quanto a nossa sociedade não está com esse vício. Então, ele fala assim, a primeira coisa que eu acordo, eu vejo o celular. Mas é. A última coisa que eu vejo no dia é o meu celular. Eu estou jantando com as pessoas, é meu celular. Então, o quanto... E o celular tem uma capacidade altíssima de geração de ansiedade. Muito. Né? E ansiedade, etc., leva à depressão. E que aí, às vezes, eu não tenho nenhum aspecto tão grave no meio, como é o caso de um luto, o caso de uma doença grave, ou uma uma separação, etc. O rompimento, Mas né? só o fato de você adquirir um vício por redes sociais, isso pode te levar a uma depressão bem forte. Sim. E assim, no caso do celular, não é nem a rede social só, né? Tem a questão da rede social, mas é tanta informação, você se sente obrigado a responder na hora, e eu não sei por que a gente colocou Não isso sei na cabeça. Também, não sei. E eu sou uma dessa que coloquei isso na cabeça. A Roberta eu falando pra ela na hora. E aí, assim, não... causa realmente muita ansiedade, que causam outras coisas. Mas eu queria que você contasse um pouquinho do seu livro, especificamente, né? Da sua auto ali, ficção, né? Como é denominado o seu livro. Isso aconteceu na sua fase de adolescente, porque existem pesquisas que o suicídio adolescente ainda vai crescer muito. Acho que parte disso é essa questão do volume de informação também ajuda bastante. Não que na nossa época a gente não tivesse vontade ou não tivessem crianças, adolescentes, enfim, que cometeram suicídio. Talvez fosse mais velado, né? Sim. Do que hoje. Sim, mas com certeza. Efetivamente a adolescência não é uma fase fácil na vida de ninguém. Eu acho que a gente tem que deixar claro isso, na vida de ninguém. Todo mundo que vai passar pela adolescência vai passar por esse processo difícil de se entender e saber o que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, né? Nesse momento, porque não é criança, não é adulto, não é... É complicado mesmo. E querer ter essa autonomia já de ter as suas próprias vontades e de se entender com a sua própria personalidade e não conseguir, porque, né, você ainda tá morando com seus pais, eles ainda têm não tem poder de decisão. Conhecimento para ter essa autonomia toda, né? Também. Seja para se sustentar, para trabalhar, não tem nem o córtex frontal ainda pronto. Totalmente formado, não. No meu caso, as ideias suicidas, elas começaram quando eu ainda era bem criança. Eu venho de uma família disfuncional, que só esse ambiente familiar, ele já me deixava muito mal, situações difíceis, assim, para um adulto que eu já estava lidando como criança.
E acho que para criança, pelo menos para mim, assim, às vezes que eu pensava em suicídio quando eu era criança, era uma coisa de tipo fugir daquela situação, acabar com aquilo. Eu preciso que isso pare agora. Isso não pode mais acontecer. Eu não aguento mais. Isso é horrível. Eu preciso que isso pare. A criança ela não tem esse repertório de comunicar isso para um adulto, para um responsável, para um cuidador, que aquele ambiente, aquela situação tá acabando com ela. Então ela só quer que termine. E acho que talvez o suicídio venha como uma resposta. Porque a criança sabe que o suicídio existe. Ela quer acabar com aquilo, mas ela não sabe, pelo menos eu não sabia, que para se suicidar requer uma violência. É uma violência contra você mesmo. Você vai estar infligindo uma grande violência contra você mesmo. Seja tomando remédio, seja pulando de uma ponte, um andar, seja Sim. se asfixiando, seja se jogando na frente de um carro. É sempre uma violência. A criança não tem ideia disso. E ela acha que o que ela quer, na verdade, com o suicídio é deixar de existir. E acho que também a criança não tem consciência de que ela vai deixar de existir se ela morrer e não vai existir nunca mais. Ela quer, na verdade, só acabar com aquele sentimento que está trazendo um peso muito grande na vida dela. E, pelo menos, isso era comigo. Tá. Quantos anos você tinha, Fel? Quando eu tentei... Porque, assim, eu sempre falo que a ideia do suicídio, para mim, é meio o filme Inception, sabe? Que é uma ideia que foi colocada lá no fundo do meu cérebro, lá no porãozinho, e ela é muito difícil de ser relevada. Ela tá sempre lá. Mas eu lembro que eu comecei Cada problema que você passa, ela passa pelo menos pela... Sim, ela se torna mais consciente. Ela vem mais pra consciência. Eu acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos, quando o suicídio era uma coisa quase planejada, assim. Eu acho que o perigo tá aí. Não. Deixa eu refrasear isso. Se a pessoa está pensando em suicídio, já é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Ela já chegou, né, num nível de estresse daquela situação. Eu chamo de estresse. Sim. A palavra talvez nem seja essa. De descontentamento tão grande que ela já pensa no suicídio, né? De que dor, é o que você falou, né? o acabar. O Sim. suicídio é acabar com aquele problema. Eu não sei como resolver, Exato. então aqui eu resolvo. A Sim. Isabela Camargo pensa, fala né? muito sobre isso. Ela fala que o suicida, na verdade, ele não quer acabar com a vida. Não, ele quer acabar com o Ele problema. quer acabar com a dor. Com a dor, Ele precisa eliminar a dor. E A aí dor ele não sabe emocional. como ele consegue lidar com isso. E assim, uma criança tão nova, né? Assim, que se você for pensar, o momento dela tá brincando, dela tá feliz, etc. E ela tá lidando muitas vezes com o problema dos adultos. E aí, no Sim. caso, o problema dos adultos, não sei se você pode ou quer falar sobre esse assunto, mas ele era mais no sentido de não cuidarem de você, ou era mais no sentido uma briga entre mãe e pai, traição, coisas que eram mais externalizadas, ou era uma coisa mais pessoal, tipo a mãe, tipo uma agressão, coisas do gênero, que é mais com a criança do que com o ambiente em si, né? Era tudo isso. Que acaba jogando, né? Quando você tem um problema externo, a mãe, a gente falando aqui como podcast de maternidade, Sim. quando você tem, às vezes, um problema de relacionamento com o pai, etc., você acaba descontando, às vezes, nas crianças, né? Porque é difícil para você, enquanto adulto, lidar com algumas questões e isso te coloca para dentro, te deixa um pouco mais mal-humorada. E é claro que a criança, ela vai, de maneira direta ou indireta, sofrer um pouco daquilo também. É muito difícil compartimentalizar. Esse é um problema que eu estou passando no meu trabalho, então quando eu vier para casa cuidar do meu filho, eu não vou deixar isso... Não é assim, né, gente? Não, isso não existe. Não existe. E assim, e tudo bem, E né? tudo bem. E tudo bem, porque somos seres humanos. Lógico. Não dá pra você conseguir ser tão perfeito assim. Porque aí, assim, chega Sim. perto de um nível de perfeição de ser humano que eu não sei se a gente tem essa Não, perfeição. com enquanto certeza ser não. humano. E acho que Porque isso é cobrado você das acaba mães. passando, né, pros filhos. Claro. É normal. Sim, Enfim, às vezes a gente quer até blindar, mas... não dá. No meu caso, o meu pai era alcoólatra
Hoje ele é um alcoólatra recuperado. Mas ele era alcoólatra e só isso já é uma situação... quem tem contato com alcoólatras sabe o tanto que isso pode ser... Prejudicial mesmo, né? E pesado, né? Cria situações ali que definitivamente crianças não poderiam estar envolvidas. E não só porque meu pai era alcoólatra, mas porque meus pais eram, no fim, pessoas muito diferentes. Eles brigavam muito. O casamento durou vários anos, eles ficaram juntos por muito tempo, mas eles brigavam muito, eram muitas brigas, muitas discussões, e às vezes discussão de adulto fica muito acalorado, né? E a gente fala coisas que depois se arrepende, faz coisas que depois se arrepende, mas tem crianças que às vezes estão observando e estão sentindo. Tem irmãos? Eu tenho uma irmã mais nova, que também vivenciou essa vida com uma dinâmica muito ruim comigo. E acho que assim, lógico, a esposa de um alcoólatra, ela também tem um comportamento que acaba permitindo que isso aconteça, né? Porque se você é casada com uma pessoa alcoólatra e isso afeta muito a sua vida, afeta a vida dos seus filhos, e isso vai se tornando um problema gigantesco, acho que é um bom momento para você falar. Acabou, né? Talvez não deveria continuar, talvez esse casamento deveria ser interrompido aqui, não só por mim, mas pelos meus filhos. E isso não rolou. Talvez minha mãe fosse muito apaixonada pelo meu pai, enfim, não sei, isso é uma questão deles. Não gosto de ficar chutando o que aconteceu para aquele casamento ruim daquele jeito continuar por tantos anos. Hoje eles ainda estão juntos? Não, eles se separaram. Eu tinha saído de casa já quando eles se separaram. Então, eu não tive essa... Enfim, enquanto eu estive na casa da minha família, foi uma casa em que minha mãe acabava permitindo que o meu pai bebesse. E ela tinha um comportamento muito ruim comigo. Ela não era uma mãe amorosa. Em casa, ninguém nunca foi amoroso, afetuoso, sabe? De demonstrar amor, de falar eu te amo, de incentivar os filhos. Mesmo com o problema, né? Porque tem mulheres ainda que, mesmo que permita, ela ainda consegue não separar, mas, assim, às vezes o amor dela pelas crianças é tão forte que supera. E tem muitos casos que é o inverso. O amor é tão forte pelo marido que aquela situação não deixa ela ver nada mais em volta. Sim, eu tenho certeza que a minha mãe sempre amou muito eu e minha irmã. Meu pai também. Eu não duvido do amor deles. É que mas esse a amor... forma de expressão, né? Exato. Esse amor, ele era expressado de outras maneiras. E enfim, isso começou quando você tinha 6, 7 anos. Você cometeu algum ato pro suicídio e deu errado? Como é que é? Foi só pensamento? Não. Em que momento você também entendeu, Raquel, assim, tipo, parei, eu preciso de fato me tratar, senão eu não vou conseguir? Eu comecei a me tratar com psiquiatra e terapia em 2012, quando eu tive a minha primeira crise de depressão. Que foi uma crise de depressão muito tranquila, perto das que eu tive depois. E aí, em 2000 e... Deixa eu lembrar os anos. E aí você tinha quantos anos nessa época? Quando eu comecei a me tratar? Isso. 29. 29? Até os 29 você não tinha procurado tratamento? Não. Você só queria... O suicídio era uma coisa que ia resolver o seu problema. E aí, na fase mais adulta, você falou, não sei se é por aí. Você começou a se questionar. Exato. Na verdade, eu comecei a questionar as ideias de suicídio quando eu entrei na terapia e descobri que nem todo mundo fica pensando em suicídio. Porque eu achava que... Essa história, a gente não conversa sobre esses assuntos. Então, até entrar na terapia e começar a tratar profundamente o que eu sentia, os meus traumas, o meu emocional, eu achava que o suicídio era algo que de vez em quando passava pela cabeça de todo mundo. E não é,
Se você, de vez em quando, pensa em se suicidar, por favor, procure ajuda médica, procure ajuda de terapeutas. Não é para ser assim. Não é não existe normal, né? Cada indivíduo é o seu próprio universo. Mas quando você começa a pensar em suicídio, é um indício de que tem algo muito errado acontecendo ali naquele momento. E que você precisa de ajuda. Tá. Entendi. Mas isso com 29, né? É. Aí vamos entender aqui, só voltar aqui um passo atrás. Até porque a gente teve um caso recente aí, né? Que todo mundo ficou sabendo desse aluno do Band, que acabou se suicidando, enfim. É um adolescente. Sim. Né? Eu não lembro exatamente quantos anos ele tinha, mas eu sei que ele era adolescente, estava no 9º ano. Então, o que acontece? Não tem maturidade um adolescente peraí. Não é normal, eu tô pensando em suicídio, eu vou procurar tratamento ou pedir para os meus pais, porque às vezes os pais nem encaram aquilo como um problema. Até porque, enfim, tá trabalhando, cheio de coisa na cabeça. A gente também sabe como a vida é corrida e complicada. Sim. Qual o conselho que você dá para adolescentes e crianças? Porque você passou na fase infantil e na adolescência por essa vontade do suicídio. Sim. Hoje, adulta, tratada, né? Qual o conselho você dá para as crianças e adolescentes? Porque eles não vão ter essa maturidade. Não vão ter. É preciso prestar muita atenção nas crianças e nos adolescentes. Os pais, no caso. Os pais. E os cuidadores. E os cuidadores, e a escola, e os tios, e as avós. Isso não é responsabilidade do adolescente nem da criança de comunicar que, nossa, putz, tô pensando em me jogar na frente de um carro, tô muito triste, tô pensando em me jogar na frente de um carro. Não é responsabilidade da criança. E se ele fala isso, as mães acham que é besteira. Para com isso, menina. Para de falar merda. Ai, que exagero. Só porque não sei o quê. Não é só porque. Se a criança tá pensando em se matar, é porque para ela isso é muito grande. Tá muito ruim. Ela tá sofrendo, ela tá em sofrimento. E é muito raro, eu acho, que uma criança e um adolescente mascarem esse sofrimento a ponto dos pais nem perceberem. Eu acho que os pais geralmente percebem que a criança e o adolescente estão sofrendo, mas eles não dão a devida importância. Talvez caia até naquela frase famosa, isso é coisa de adolescente, vai passar, é uma fase. Pode ser não passar, né? Pode ser uma fase, mas convenhamos que é uma fase grave. Um adolescente pensando em suicídio é grave. E aí eu achei até, assim, quando você comenta daquela coisa de que existe uma ideia ali, igual a gente vê no uma ideia latente. Que tem uma ideinha ali que eu posso ser colocada. Porque, por exemplo, eu tenho um caso na família de suicídio e ele já era adulto, não era criança, acho que ele já tinha 30 e poucos anos. Ele tentou uma vez, aí não conseguiu, o filho pegou, levou para o hospital e tudo mais. E ele entrou em tratamento, etc. Aquilo passou 4 anos, aí todo mundo achou, não, tá tudo bem, passou e tudo mais. E aí ele voltou com os mesmos problemas que ele tinha, né? Então ficou desempregado, aí começou a andar com pessoas que levou ele para usar uma droguinha, um negocinho aqui, para tal lugar. A fuga, né? E aquilo fez com que ele realmente, depois de 4 anos, conseguisse efetivamente se suicidar. Então, não é uma coisa que, assim, você fala assim, se uma pessoa, assim, ao meu ver, se uma pessoa tentou uma vez, aquilo existe dentro dela. E você tem que ser observado sempre. Não é só, tipo assim, passou, tá tudo bem. Entendeu? Pra mim, essa é uma frase minha. Uma vez suicida, sempre suicida. Porque se a pessoa, em algum momento, achou que aquilo fosse a solução dos problemas dela, ela ficou tão desesperançada. Ela perdeu tanto a confiança de que ia melhorar. Ela ficou tão... essa dor, ela foi tão profunda que ela chegou a pensar, se eu me matar, essa dor morre junto. Ela pode pensar isso de novo.
em outros problemas, né? Até porque a vida tem vários obstáculos, né? Em cada fase é um obstáculo diferente. Sim, a gente tá o tempo todo matando um leão, né? Sim, isso é a vida adulta. É a vida adulta. Não sou eu, você, o outro. Claro. Eu tô com essa mania agora. Tudo eu falei, é a vida adulta, né? Faz parte. Vamos lá. Vida adulta. Vamos lá, respira e vai. Respira e vai. Exatamente. É isso. Agora, Raquel, é que o nosso tempo está acabando. Não, ainda tem um tempinho, Deixa eu te perguntar uma coisa. O seu livro seria como dicas? É para a pessoa ler... Eu, por exemplo, vamos supor, eu tenho pensamentos suicidas. Uhum. Eu compro o seu livro. Você entende que o seu livro dá dicas e ajuda as pessoas a não se suicidarem ou a procurarem um tratamento? É uma boa pergunta. A minha intenção sempre com o livro, sempre foi a minha intenção... fazer com que outras pessoas que também tenham problemas mentais, que também passem por essas dores, se identifiquem. Porque pra gente é muito importante. É aquela história de ir na terapia e descobrir que, não é todo mundo que pensa em suicídio, mas existem outras pessoas como eu. Existem outras pessoas que estão passando por essa situação. Acho que é diferente uma pessoa simplesmente escrever um livro e falar assim, eu nunca passei por isso, mas na teoria funciona aqui, assim. Tá aqui, não. Do que uma pessoa falar assim, não, eu vivi em todas essas etapas. Você acha que elas vão se identificar com você? E de repente, vão. E faixa etária? Tem alguma faixa etária que você acha que é ideal para ler o seu livro? Olha, eu acho que é preciso já... Já que a gente está no mês da conscientização. Claro. Né? É legal a gente... O outro objetivo do livro foi tentar fazer com que pessoas que não sofrem desses problemas, ou pelo menos que não sofrem desses problemas de maneira tão profunda, comecem a entender melhor quem sofre. Sim. Então, foi um livro muito assim que eu gostaria que meus amigos e a minha família tivessem lido enquanto eu estava passando por todos esses processos. E vou continuar passando. Eu tenho transtorno bipolar, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Isso são doenças mentais que elas não têm cura. Você trata os sintomas. Você trata para não ter crises de mania, para não ter crises de depressão, para não ficar pensando em suicídio. Sim. Mas é uma doença que eu vou tratar para o resto da vida. Então, eu estou neste processo. Agora, eu estou bem, estou medicada, estou bem, não estou deprimida, não estou em crise de mania. Mas isso, nada garante que eu não vá ter de novo. Uma pergunta que até a Beta fez e você acabou não respondendo, acho que até porque entrou outras coisas, você obteve tentativas? Não Sim, sem sucesso. Estou aqui porque não tive sucesso nas minhas tentativas, mas eu tentei me matar mesmo 2 vezes. Uma em 2017 e outra em 2022. Não só assim o planejar, mas a ponto de quase conseguir. Então, isso o que eu mais quis quando eu escrevi o livro foi espalhar a mensagem. Esse é um problema sério, esse é um problema grave. Muita gente passa por isso. A gente tem que começar a conversar. Mais do que a gente imagina. Mas porque ninguém fala. Não é algo que você chega no seu colega de trabalho assim e fala, então, já tentei me matar 2 vezes. E assim, Raquel, eu falo porque assim, eu tô num processo agora, nesse momento, e que quem está do lado de fora também é muito difícil, cara. Porque assim, o meu padrasto, ele entrou numa crise de depressão tão profunda desde dezembro. Ele emagreceu 20 quilos. Você olha pra ele, ele não tem expressão. Eu falo pra minha mãe, eu não sei o que fazer. Não sei o que ela faz. Não sei. Então, assim, eu falo pra ela, não pode abandonar. Mas ela tá enlouquecendo. Porque ela falou, não consigo. E aí ele foi descoberto com crise de bipolaridade. Uhum. Aí a depressão tá... Você olha pra ele, ele não conversa. Ele tá apático. Ele segue a minha mãe a cada passo que ela dá na casa. Na casa. É tipo sombra. E ela só chora. Ela falou, eu já tentei levar no psiquiatra, ele não quer tomar os remédios. Aí ou ele para de tomar os remédios. Aí é muito difícil, E talvez ele nem tenha consciência do tamanho do problema. E aí ela falou, não sei o que eu faço. Só que assim, ela tá chegando num estágio de estresse tão grande que eu falei, é capaz dela matar ele. Porque ela vai ficando nervosa. Aí ela fala assim, ela tenta tratar com carinho.
não reage. Aí ela tenta tratar com choque, tipo, pelo amor de Deus, porque ele não consegue mais trabalhar, ele não consegue mais pegar um Uber, ele não consegue fazer nada sozinho. Ele só treme, ele treme, 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 treme. Eu falei pra ela, cara, não sei, leva ele numa clínica pra ficar um tratamento, talvez, porque assim, os médicos talvez tenham mais conhecimento de como lidar com a situação. De como tratar, E como a gente lida. E lida com os nossos também problemas, né? Claro, lógico. Então, assim, minha mãe precisa... ele trabalhava com ela. Ela pegou toda a carga de trabalho dele, que era de carregar, de entrega, disso, que é mais braçal. E ela era vendedora. E ela pegou toda a carga. Então, assim, só a carga do trabalho para ela já tá pesada. E ele não consegue contribuir com nada. E ela falou, não sei mais o que eu faço. Aí o irmão dele quis mandar ele para um sítio, afastado, sozinho. Ela falou, aí não. Ela buscou ele não de é volta. uma boa, não. Só que eu falei pra ela, você também está piorando ele, porque ela fica pressionando ele. Pra melhorar, né? Pra melhorar. É. Como assim? Você não reage? Você tá nervoso por quê? Mas você tá nervoso de novo. Aí, tipo, preciso descer pra comprar um cigarro. Ele não consegue descer pra comprar cigarro sozinho. Sim. Ele não consegue descer pra nada. Nada. E assim, se você for dar uma dica, porque agora tem pessoas do outro lado, né? Sim. Então, como as pessoas lidam com isso, como lidar, né? Ou como que você gostaria de ter sido tratada no sentido de, me levar realmente para algum lugar? É carinho? Porque assim, não é só carinho. Existe várias coisas que você precisa. Porque a pessoa nem identifica mais aquele carinho, né? Não ela identifica. Nem vê mais. Não, ela tá... Enfim, ela tá presa dentro dela. Outra frase que eu gosto de dizer é que o pior lugar que eu já estive na minha vida é dentro da minha cabeça. Fica em looping, né? É muito... Primeiro, acho muito difícil uma pessoa que está numa crise de depressão desse nível, que já é bem profunda, sair sozinha. Porque não é uma questão de força de vontade para fazer as coisas. É que... É como se faltasse aquela estamina para você fazer o básico. Tomar banho, comer, descer para comprar cigarro. Realmente a pessoa não consegue mais. É preciso muito procurar ajuda médica. E tomar remédio, né? Tem que tomar remédio. Não se negar a tomar o remédio. Não. Porque o remédio, de fato, é uma droga, né? Sim. A gente sabe. Mas é uma droga controlada, é uma droga que o médico vai com passar acompanhamento. especificamente, exato, para aquela situação e, de fato, tem que dar retorno, né? O remédio. Mas você acha que uma internação, talvez? Porque o medo dela é, talvez, da internação de ele se sentir mais abandonado. Olha... Se ele não está tomando remédio, primeiro ele precisa entender que ele não vai sair sozinho. Ele precisa de uma ajuda química ali para, né? Então, pelo menos dar o up. O pontapé inicial. Sair desse estado de apatia completa e conseguir abrir uma cortina dentro do quarto e deixar a luz entrar. Começar a tomar banho, escovar os dentes. Porque são coisas que realmente, em muitos casos de depressão, o depressivo vai perdendo. Se ele não está satisfeito com os remédios que ele toma agora, se ele não gosta dos efeitos, porque os efeitos podem ser muito ruins ele falou também. Que tá muito ruim, que ele tá se sentindo muito mal. Aí tem que procurar outro médico e tentar outros medicamentos. Tem muito medicamento, muito. E cada indivíduo vai se dar bem com um medicamento. É desse jeito. E a terapia não tem, assim, posso afirmar com conhecimento. Muito difícil que só o remédio ajude mesmo. É preciso o remédio e é preciso a terapia. É preciso que você tenha uma pessoa qualificada para ouvir o que você tem a dizer e primeiro acolher, né, esse problema, acolher essa dor e te dar uma resposta adequada. Não no sentido de conselho, faz isso, faz aquilo, mas no sentido de te manter pelo menos até o próximo dia, pelo menos até a próxima semana, pelo menos até os remédios novos fazerem efeito.
É porque demora, né? Demora. Remédio psiquiátrico você toma, não é igual o descongestionante nasal. Você toma, opa, agora... O frontal ainda, eu acho que é o que melhorou, ela né? sentiu que um dia funcionou bem. Eu falei pra ela, então, não sei, tenta, pelo menos uma fase, enfim. O frontal ele é um ansiolítico e muitas depressões são causadas por uma ansiedade gigantesca. E aí você vai deixando de fazer as coisas. Então, às vezes... tratar depressão com ansiolítico faz sentido porque a depressão foi causada por ansiedade. Sim, é o cerne, né, do negócio. Exato. Em outros casos é o antidepressivo mesmo. Enfim, é o médico que vai... É testar. Tem que testar. E a pessoa tem que estar disposta a testar. Porque ele sempre foi muito preconceituoso. A pessoa é retardada. A pessoa, sabe aquela coisa assim? Não é comigo. As sabe? pessoas têm muito preconceito com remédio. As pessoas têm preconceito com remédio. Tá ali com uma puta dor de cabeça e não toma remédio pra dor de cabeça porque, não gosto de tomar remédio. Gente, o remédio tá aí pra melhorar a nossa qualidade de vida, pra nos ajudar. Se você tá fazendo um acompanhamento médico, tá tomando os seus... E o médico fala, vamos tomar este remédio com mais este e aquele outro. Tome! Vai melhorar a sua vida. E depois busque uma alternativa saudável para se eliminar dele. Mas... Sim, Vai possível em desmamando muitos depois, casos. né? No caso da parte psiquiátrica. É que a possível, bipolaridade já não. Tem problemas mentais que você tem que aceitar que você vai ter que tomar remédio pro resto da vida. É uma diabetes. Vai ter que tomar remédio pro resto da vida. É isso. É uma questão de aceitar. Mas, em vários outros casos, você começa a tomar remédio e, depois de um tempo, você pode parar. E você vai ficar bem. Raquel, nosso tempo acabou. Obrigada. Eu que agradeço. Adorei o papo. Obrigada aí por você trazer. Muito obrigada por você escrever, né, a sua história e, enfim, a sua autoficção. E poder aí compartilhar com as pessoas. E é isso, né? É poder dar a mão, é falar sobre o assunto para efetivamente ajudar o próximo. Eu acho que essa é a nossa missão de vida enquanto ser humano mesmo. Com certeza. Muito obrigada, Raquel. Eu que agradeço, Obrigada meninas. pela visita, obrigada pelo papo, obrigada por estar aberta a falar. Porque a Com maioria não certeza. quer se E expor. ela trouxe livro aqui pra gente sortear, tá? Então, assim, um é nosso e os outros 2 a gente vai sortear. Então, fiquem atentos aí ao nosso sorteio. Obrigada. Beijo!